Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de língua portuguesa e sou formado em letras vernáculas na UFES. E neste vídeo eu vou te mostrar a diferença entre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como olhar para um texto e identificar se ele faz uso da linguagem verbal, da linguagem não verbal ou da linguagem mista. Mas antes de irmos para o conteúdo, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade. Se você tiver alguma dúvida de português, comente aí abaixo qual conteúdo você espera ver aqui no meu canal. E eu farei um vídeo exclusivo para você. E agora, vamos para o vídeo. A linguagem verbal é aquela que faz o uso de palavras. Então, um texto que contém palavras, ele é um texto verbal que faz o uso da linguagem verbal. Veja aí na tela um texto verbal. É uma receita culinária. Repare que nela só existem palavras. É porque a receita culinária é um texto verbal que faz o uso da linguagem verbal. Agora acompanhe comigo a relação de alguns gêneros textuais que fazem o uso da linguagem verbal. E-mail, carta, relatório, cadastro, livro, dicionário, enfim. Todos esses textos usam palavras. Se usam palavras, fazem o uso da linguagem verbal. E se fazem uso da linguagem verbal, são textos verbais. Então a presença de palavras em um texto é o que torna esse texto verbal. A linguagem não verbal é aquela que faz o uso de outros elementos que não sejam palavras. Textos que fazem o uso de imagens, sons, cores, formas, gestos, sinais, símbolos, etc. São textos não verbais que fazem o uso da linguagem não verbal. Veja na tela um texto não verbal. É um semáforo. Eu sei que em algumas partes no Brasil é conhecido como farol, mas eu conheço como semáforo. Perceba que nesse semáforo não existem palavras, só existem cores. Essas cores fazem com que o semáforo seja um texto não verbal, porque cores são elementos não verbais. Então, um texto que faz o uso de cores é um texto não verbal. Acompanhe comigo uma lista de situações no dia a dia que fazem o uso da linguagem não verbal. Uma pintura ou um quadro artístico faz o uso de imagens, formas, cores, ou seja, faz o uso da linguagem não verbal. Uma escultura, uma estátua, também faz o uso de imagens, formas, cores, ou seja, faz o uso da linguagem não verbal. O apito de um guarda de trânsito ou de um juiz de futebol faz o uso do som. A buzina de um carro, de um caminhão, de qualquer veículo faz o uso do som. A dança faz o uso da linguagem corporal, de movimentos do corpo, de gestos. A mímica também faz uso da linguagem corporal, faz uso de gestos. Quando duas pessoas se abraçam, ali temos também uma linguagem não verbal, que as pessoas ali estão fazendo um gesto de abraço. Aperto de mão também é um gesto, faz uso da linguagem não verbal. E esse sinal de positivo ou negativo também faz uso de gestos, linguagem não verbal também. Existem várias situações que faz uso da linguagem não verbal. Se tiver imagens, formas, cores, símbolos e sinais, ou qualquer outro elemento que não seja uma palavra, então ali faz o uso da linguagem não verbal. Então a linguagem mista o que é? É aquele texto que mistura palavras com imagens, palavras com cores, palavras com símbolos, palavras com gestos. Então
Pensa em um filme. O filme ali tem um cenário. Aquele cenário ali já é um elemento não verbal, porque é uma imagem. É o personagem que aparece na cena, na frente do cenário. Ali ainda é uma imagem. E também tem ali uma linguagem corporal, como o personagem anda, gesticula, faz sinais. Na hora em que o personagem começa a falar, surgem então as palavras. As palavras são elementos verbais. Então, essa mistura de imagens, linguagem corporal e palavras faz com que o filme seja um texto misto, que ele mistura elementos verbais e elementos não verbais. Mistura palavras em um mesmo texto que tem imagens, linguagem corporal e outros elementos. Isso porque o filme faz o uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, ou seja, ele faz o uso da linguagem mista. Pensa agora em uma música. Pensou? Ela está tocando aí na sua mente? A letra dessa música tem o quê? Palavras, elementos verbais. E os instrumentos tocando são o quê? Sons, elementos não verbais. Então, essa música é um texto misto, porque mistura palavras e sons. Veja na tela um texto misto. É uma tirinha da Mafalda. As falas da Mafalda têm o quê? Palavras, elementos verbais. E os objetos que aparecem na tirinha, que estão ao redor da Mafalda, nos quadrinhos em que a Mafalda aparece, são imagens. Essas imagens são elementos não verbais. Então, essa mistura de falas da Mafalda, que tem palavras, e objetos que aparecem nos quadrinhos, que são imagens, e também a imagem da própria Mafalda, que são elementos não verbais, essa mistura faz com que a tirinha seja um texto misto, porque ela faz o uso da linguagem mista. E o mesmo acontece com a charge, porque ela mistura palavras e imagens em um mesmo texto. Então, a charge é um texto misto que faz o uso da linguagem mista. Então, vamos resumir. A linguagem verbal faz uso de palavras. A linguagem não verbal faz uso de imagens, sons, cores, símbolos e outros elementos. A linguagem mista mistura palavras e imagens, palavras e sons, palavras e cores, ou mistura todos os elementos visuais, auditivos, gestuais, junto com palavras. Se as palavras aparecem junto com esses elementos visuais, auditivos ou gestuais, é uma linguagem mista. Então, um texto que contém só palavras é um texto verbal. Está fazendo uso da linguagem verbal. Um texto que usa só imagens, cores, formas, símbolos, gestos, é um texto não verbal, porque faz o uso da linguagem não verbal. E um texto que mistura palavras, sons, imagens, símbolos em um mesmo texto, esse é um texto misto, porque faz o uso da linguagem mista. Então grave isso daqui. Linguagem verbal, uma linguagem que usa palavras. Linguagem não verbal, uma linguagem que não usa palavras. E uma linguagem mista, uma linguagem que mistura palavras e outros elementos visuais, auditivos, gestuais e assim por diante. Então essa é a diferença entre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. E também entre texto verbal, texto não verbal e texto misto. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. Se você ficou comigo até o final, curta este vídeo, mande para outras pessoas
Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Então fica com Deus e até o próximo vídeo.